Queridos irmãos, boa noite. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho sentido falta da comunhão com os irmãos. Irmãos, antes de falarmos do nosso tema, do qual nós vamos meditar um pouquinho essa noite, eu gostaria de fazer um alerta outra vez aos irmãos a respeito de Covid-19. A empresa onde eu trabalho, na DHL, eu faço o monitoramento semanal dos casos de Covid na cidade de Guarulhos. E desde meado de abril, eu tenho notado que entre uma semana e outra existe uma média mais ou menos de 45 casos, 45 óbitos, depois subiu para 60 entre uma semana e outra, e de um mês para cá estava na casa dos 85 óbitos entre uma semana e outra. A partir do dia 15 de junho, quando o prefeito de Guarulhos autorizou o retorno da abertura dos principais comércios, né? Esta quantidade de óbitos subiu para 130 óbitos. E da semana passada para esta semana, se repetiu a mesma quantidade. Mais 130 óbitos. Até então, estava na casa de 80, flexibilizou, subiu para 130 e manteve 130 óbitos. Esta semana, o prefeito de Atibaia também está voltando atrás sobre a flexibilização que ele havia autorizado na cidade de Atibaia, nossos vizinhos. E por que ele está voltando atrás? Justamente porque está aumentando os casos de Covid-19 na cidade de Atibaia. Ou seja, irmãos, a flexibilização, ela gera em nós uma sensação de que está tudo normal. E não é verdade. Porque nós vemos as pessoas andando para todos os lados sem tomar os devidos cuidados, nós somos tendenciosos ou temos a tendência de copiarmos os seus exemplos. É onde nós baixamos a guarda e ficamos vulneráveis. Ou seja, cuidado, irmãos. O vírus, o coronavírus, ele não flexibiliza. Ele continua contaminando e causando os mesmos males de sempre. E vai continuar assim, porque ele precisa de um hospedeiro realmente para se manter. Então, irmãos, não baixe a guarda e não fique vulnerável ao Covid-19. E que Deus nos ajude, nos abençoe. Mas antes de compartilhar, eu gostaria de orar com os irmãos, clamar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Senhor, se nós podemos compartilhar hoje com os irmãos, se nós podemos ler a Tua Palavra, se nós podemos respirar, falar do Senhor, se nós podemos sonhar, é porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Ai de nós se não fosse os cuidados do Senhor, nós não estaríamos aqui para compartilharmos, para nos edificarmos. E agora que vamos ler a Tua Palavra, meditarmos nela, fala conosco, Senhor. Sê propício a nós, pecadores. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que eu oro agradecido, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite sobre um rei de Israel, ou melhor, um rei de Judá, que tem uma lição muito bonita para nos ensinar. Eu estou falando sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele governou Judá
duas tribos de Israel, Judá e Benjamim, nos anos de 729 a 697 a.C. E o rei Ezequias fez um belíssimo reinado. Ele foi rei por 29 anos. E nesses 29 anos, Deus o abençoou tremendamente. Na época em que o rei Ezequias era rei de Judá, a Síria era um país, era um reino na realidade, muito grande. E a Síria, cuja capital era Nínive, né, era um reino muito hostil. O seu rei, na época do rei Ezequias, se chamava Senaqueribe. Senaqueribe, ele era um homem mau. Ele subjugava as cidades, os outros países, os fazia pagar impostos altíssimos, e Israel, tanto Israel quanto Judá, os dois reinos, não ficaram livres de Senaqueribe. Ele era muito cruel. No entanto, cuja capital era Nínive, cidade cruel, famosa por realmente cegar os soldados, cegar os seus inimigos, colocarem-nos numa estaca. No entanto, Jonas não quis ir pregar em Nínive por causa da maldade que os ninivitas tinham para com os outros povos. Mas o rei Senaqueribe, ele morava na cidade de Nínive, uma cidade onde realmente tinha muita maldade. No ano 710, Senaqueribe, ele resolveu invadir Jerusalém. O rei Ezequias, cuja sede era Jerusalém, onde ele reinava, quando ficou sabendo que o rei Senaqueribe pretendia invadir Jerusalém, ele tomou 3 atitudes. Primeira, ele mandou tapar os poços onde havia água em volta da cidade, para que quando o rei Senaqueribe chegasse com o seu exército, ele não tivesse água para beber. Essa foi uma das ações do rei Ezequias. A segunda ação, ele mandou construir muitas armas para equipar bem o seu exército. E a terceira ação do rei Ezequias foi tapar os muros de Jerusalém. Ele reconstruiu os muros naqueles lugares, principalmente onde havia brechas, onde o exército assírio podia atravessar e surpreender o povo de Jerusalém. Ele tomou essas 3 atitudes. Mas isso não foi o suficiente, apesar de Senaqueribe não ter conseguido invadir Jerusalém. No capítulo 37 do livro do profeta Isaías, que foi contemporâneo do rei Ezequias, ele conta essa história, como as coisas aconteceram. Eu gostaria de ler esse texto riquíssimo com os irmãos, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhassem a mim nessa leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: Voltou, pois, Rabsaqué, ele era um mensageiro do rei Senaqueribe. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo:
Ele mandou mensageiros, Rabsaque, a Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Nesse momento, irmãos, o rei Senaqueribe, ele está insultando Deus. Ele está afrontando o rei Ezequias e ele está dizendo: você está deixando ser enganado por Deus e dizendo para o seu povo, Ezequias, que Deus vai livrá-los. Mas Deus não vai livrar o seu povo, Ezequias. É isso que está nas entrelinhas do que eu acabei de ler. Eu vou ler outra vez. Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Que Deus livraria você? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefê e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Irmãos, essas palavras do rei da Síria é para afrontar mesmo, para insultar o Deus vivo, o Deus de Israel. Irmãos, o reino assírio, ele começou mais ou menos 900 antes de Cristo. E no ano 710, que é esta ocorrência que eu estou relatando para os irmãos, ou seja, já tinha passado cerca de 190 anos, mais ou menos, né? E nesses 190 anos, o Império Assírio, ele só cresceu, ele se fortaleceu muito, e eles tinham realmente muita vantagem para contar, porque eles realmente conquistaram muito. Só para os irmãos saberem um pouquinho de história, o reino da Assíria, ele abrange o que é hoje o Iraque e uma parte da atual Síria, que está sendo realmente massacrada. Então, uma parte da Síria, uma parte do Iraque era a antiga Assíria. No entanto, a cidade de Nínive, hoje existe diversas ruínas, alguns vilarejos, e se chama atualmente Mossul, no Iraque, né? No entanto, há alguns anos, aqueles povos atuais lá do Iraque, né? Desses exércitos do Al-Qaeda, o exército do atual Estado Islâmico, eles destruíram diversas obras ou monumentos assírios construídos na atual Síria, né, na época do Império Assírio, né? Então, na atual Síria, que era uma parte da antiga Assíria, né? A gente faz um pouquinho de confusão, né? Porque a Assíria aqui tem um A antes, e atualmente a Síria não tem um A, é só Síria, né? Voltando no texto, irmãos, eles eram realmente um povo muitíssimo organizado e um exército fortíssimo. E quando o rei Senaqueribe expõe para o rei Ezequias esta argumentação forte, opressora, desafiadora, o rei Ezequias, ele sabia com quem ele estava lidando. E ele sabia
que do outro lado do muro, do lado de fora de Jerusalém, tinha realmente um exército fortíssimo, um rei muito bem estruturado, com toda certeza o rei assírio tinha condições de invadir Jerusalém e destruir Jerusalém. E o rei Ezequias ficou muito temeroso. Eu não vou ler todo o texto para os irmãos, mas o rei Ezequias consultou o profeta Isaías, pediu para que Isaías o ajudasse a interceder diante de Deus. E quando eles entregaram esta carta para o rei Ezequias, ele percebeu que ele tinha que tomar uma outra ação. Eu comentei com os irmãos que ele tinha tomado 3 ações. Ele mandou tapar os poços, ele mandou construir armas e ele mandou tapar os muros de Jerusalém. Mas o rei Ezequias sabia que essas 3 atitudes não os livraria do rei Senaqueribe. E aí ele tomou a melhor de todas as ações. Vamos ler, irmãos? A partir do versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. A verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. E ele usa, o autor aqui, irmãos, ele usa a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas para mostrar que é o Deus supremo, o Senhor soberano sobre todo o universo. É com este Deus que o rei Senaqueribe está afrontando. E o rei Ezequias, ele chega para Deus e Deus disse: Deus, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando ao Senhor. Irmãos, depois que o rei Ezequias ora diante do Senhor, né, vem a resposta de Deus para o rei Ezequias, né? E a resposta de Deus, a partir do versículo 33 de Isaías 37, Deus usa o profeta Isaías para responder para o rei Ezequias. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Essa foi a resposta de Deus para o rei Ezequias, para a oração que o rei Ezequias havia feito. O rei Ezequias disse: Senhor, ele está insultando o Senhor.
não simplesmente a mim, rei. E Deus respondeu desta forma. Irmãos, dando continuidade à vitória do Senhor, né? Olha o que aconteceu com este Senaqueribe. A partir do versículo 36 de Isaías capítulo 37, diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Azar Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse foi o fim do rei Senaqueribe, aquele que ousou insultar o Deus vivo. 185.000 soldados morreram numa só noite, numa só madrugada. Quem mandou desafiar o Senhor, né, irmãos? Irmãos, o rei Ezequias, ele fez aquilo que estava ao alcance dele. Primeiro, ele tomou as 3 atitudes, tampou os poços, construiu armas e mandou tampar os muros de Jerusalém. Mas essas 3 ações não eram o suficiente para aplacar, para segurar o rei Senaqueribe. Aquilo que está ao nosso alcance, irmãos, nós temos que fazer, porque depende de nós. Mas a partir do momento que foge do nosso controle, irmãos, e que não depende de nós mais, nós temos para onde correr. Nós podemos correr para os braços do Deus vivo, do Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus que está atento às nossas orações. Como escreveu o rei Davi: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Irmãos, as histórias do rei Ezequias, elas estão descritas no capítulo 32 e 33 de 2 Crônicas, no capítulo 18 e 19 de 2 Reis, e está escrito aqui também pelo profeta Isaías. Então, em 3 momentos da Bíblia, conta essa história para que o povo de Israel, para que nós saibamos quem é o nosso Deus. Nesses tempos de pandemia, irmãos, que nós não sabemos mais o que fazer e que foge do nosso controle, nós podemos correr para os braços do Altíssimo, nos abrigar em Deus, pedir para que Deus nos proteja, nos ajude, nos aconselhe, nos cure quando necessário. Mas aquilo que depende de nós, irmãos, e o que depende de nós hoje? Usarmos máscara, álcool gel, nos prevenirmos. Aquilo que depende de nós, nós devemos fazer. Aquilo que não depende e que nós não conseguimos controlar, nós temos um Deus maravilhoso que está atento aos nossos percalços, às nossas dificuldades e às nossas limitações. E Ele está com os braços abertos para nos ajudar. Que possamos aprender com o rei Ezequias. O rei Ezequias, aquilo que realmente não dependia mais dele, ele levou aos pés do Senhor e entregou e confiou. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Gostaria de orar com os irmãos. Deus Altíssimo, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus imutável, que não muda, que salvou
o rei Ezequias das mãos de Senaqueribe, que protegeu o povo de Israel, que confiou no Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus bondoso, nesse momento, Senhor, nós entregamos as nossas vidas para que o Senhor cuide de nós, ó Pai, para que o Senhor nos proteja, nos dê sabedoria, para que possamos fazer aquilo que depende de nós, ó Pai. E ajude-nos para que realmente possamos ser um canal de bênção na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Nos ajude, nos proteja, nos guarda. Clamamos, Senhor, pelos nossos líderes políticos, ó Pai, que tomam decisões na nossa nação, que têm poder para realmente tomar decisões que pode ter uma influência negativa ou positiva na vida da população, ó Pai. Clamamos para que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor use de misericórdia para com a vida deles, ó Pai. E nos proteja, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado porque sabemos que nós não falamos para as paredes, nós não gritamos em vão, mas nós clamamos para um Deus vivo, um Deus maravilhoso, poderoso, que está atento às nossas orações. Por isso nós a fazemos, ó Pai. Por isso nós exercemos fé naquilo que nós pedimos para o Senhor nesta noite, ó Pai. E no nome santo e maravilhoso de Jesus que nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, é muito bom falar com vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Aproveite esse tempo para orar com a sua família. E que Deus nos abençoe. Um abraço.